Dados da Superintendência do Observatório de Segurança Pública de Mato Grosso mostram que houve um aumento considerável dos crimes sexuais no estado no período de janeiro a julho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O crime de importunação sexual, por exemplo, registrou um aumento de quase 30%. Também houve acréscimo nos registros de atos obscenos e assédio sexual. O único crime com redução foi o de estupro. E para falar mais desse panorama é que converso agora com a coordenadora do Grupo de Estudos em Criminologia e Ciências Penais da UFMT, Vládia Soares. O que está por trás dessa elevação de alguns crimes, com a exceção do estupro, que tem relação aí com essa parte sexual e que tem, na maioria das vezes, como vítima mulheres? Nós temos um sistema ainda muito patriarcalista, né? Então, dentro desse sistema, as mulheres estão como prestadoras de um serviço, né, aos homens. Então, desde a manutenção da casa, a criação dos filhos, o compromisso sexual também, né, perante o casamento, perante essa sociedade que se forma, né, na Idade Média ou mesmo antes. Então, nós vemos a continuidade desta prestação, né, vamos dizer assim, de serviços ou de contas, né? E quando nós olhamos a redução do estupro, na verdade, é porque estamos mais em casa na pandemia, né? E o estupro, ele ocorre em locais ermos, com mulheres que transitam, às vezes, voltando de seus trabalhos mais tarde, né? E são abordadas por pessoas, enfim. Então, com a pandemia, com, né, ficarmos em casa, fazermos mais o trabalho remoto, vem essa diminuição do estupro, mas não significa que ele não aconteça entre paredes, né, intramuros. E quando a gente fala desse estupro intramuros, a gente está falando das relações familiares, das relações de marido e mulher mesmo. Estamos falando das relações familiares, das relações de marido e mulher, né, dessas relações que estão colocadas onde a mulher se submete a vários tipos de violência, né, ou mesmo não se submeter, mas ser violentada, né, psicologicamente, fisicamente, sexualmente. Crianças também, nós tivemos um aumento de violência infantil, tanto violência física quanto violência sexual, né? Então as pessoas estão mais em casa, e o estar mais em casa é estar diante desses problemas, né, de convivência, né? Conviver com uma pessoa 24 horas por dia, muitas vezes se torna, né, mais difícil para uma mulher que tem o seu trabalho, que tem a criação dos filhos, aqueles filhos não vão para a escola, então ela ainda tem, né, a escolarização dos filhos, o par, né, o marido, o companheiro, está também dentro de casa, então isso torna a violência, né, intramuros, a violência familiar muito mais grave e muito mais frequente também. Vládia, quando a gente pensa no assédio sexual, quando a gente pensa no ato obsceno, que foram crimes que a gente teve aí um aumento, por exemplo, do assédio de 30% em Mato Grosso nesse primeiro levantamento, que vai até julho, né? O que contribui para isso? Porque mesmo no momento de pandemia a gente teve, diferente do estupro, um aumento desse tipo de registro, né? Na verdade, nós não falamos do assédio sexual, mas nós falamos da importunação sexual, né? Isso, O assédio exato. sexual, ele
ele tem uma relação de trabalho, né? Ele tem uma relação de poder entre, né, a pessoa que assedia e a pessoa que é assediada, um gerente e sua secretária, né, um diretor e sua subalterna. Então, no assédio sexual, nós temos esse poder, né? A importunação sexual, que são esses crimes que estão acontecendo, são aqueles crimes que acontecem, às vezes, dentro do ônibus, onde a mulher, né, ela leva um encostão, ou onde, né, a mão passa, né, o que diziam antigamente, é a mão boba, né? Não existe mão boba, isso é importunar alguém, né, importunar sexualmente alguém. Então, esses crimes têm aumentado e eu acredito que não é um aumento dos crimes, é um aumento de denúncias, né? Nós sempre fomos importunadas sexualmente, mas talvez nós não conhecíamos os nossos direitos em relação a denunciar esta importunação, né? E hoje a mulher ela tem muito mais conhecimento, nós temos muito mais campanhas, o Poder Judiciário de Mato Grosso é um poder engajado, né? Então, nós temos as campanhas, as juízas, as promotoras, as desembargadoras, né? As professoras tomando corpo aí e falando para essas mulheres quais são os seus direitos e falando para essas mulheres também que elas têm onde procurar, né, para que se faça valer esse direito. Então, não é que o crime não ocorria, ele sempre teve, né, sempre teve a importunação sexual. Nós não tínhamos a legislação e nós não tínhamos campanhas tão grandes e tão abrangentes, né, nesse aspecto. A gente vem citando a importunação sexual, como a gente bem abordou agora, você exemplificou a questão do transporte coletivo, onde a maior parte da população encontra uma forma de se locomover, seja para o trabalho, para fazer as suas demais atividades. E a gente vem vendo discussões em Cuiabá, por exemplo, de instalação de câmeras dentro de ônibus, para que a gente consiga, de alguma maneira, evitar ou pelo menos identificar quem são as pessoas que cometem esses atos dentro do transporte público. É uma medida eficaz, Vládia? Como que você analisa isso? Olha, eu acho que a eficácia de uma medida nós vamos saber após a implantação desta, né? Mas o que acontece com os crimes sexuais é que geralmente nós temos um binômio vítima e agressor. E normalmente nós não temos a testemunha, né? Nós não temos a prova, às vezes pericial é difícil de ser elaborada e feita, tanto que outro dia eu estava lendo uma reportagem até sobre isso, e a pessoa que, né, que estava dando a entrevista disse, né, não tome banho antes de chegar ao IML, né, porque a prova pericial é muito importante. Por quê? Porque a prova testemunhal ela não é feita, né? Quem foi importunado ou quem importunou, né? Às vezes quem importunou desceu no primeiro ponto, ou às vezes quem importunou passou, né, numa bicicleta, numa moto, né, e foi embora. Então, instalar câmeras ajudaria a, né, vamos dizer assim, elaborar e corroborar com provas, né? Mas se são eficientes, talvez como uma prevenção geral, eu sabendo que tem câmeras e que eu posso ser pego a qualquer momento, né? Eu não faça, né? Eu não importune alguém, né? Poderíamos pensar também numa prevenção. Nádia, alguns estados, como é o caso de São Paulo, salvo engano, foram criados vagões específicos para as mulheres, não sei se foi em São Paulo ou no Rio de Janeiro, por conta dessa importunação sexual, mas aí a gente cai num outro problema que a gente vai criando separações, né? Como que você vê esse tipo de medida para precaver, por exemplo, a importunação? Eu não acredito, né, que essa medida vá, né, precaver a importunação sexual, porque ela não acontece só no transporte público.
né? Ela acontece nos variados lugares, né? Se eu tenho dentro de casa alguém que me importuna sexualmente no momento em que eu não gosto, né, ou que eu não esteja disponível, eu estou sofrendo de importunação, né? Então, eu não vejo com bons olhos a segregação. O que eu vejo com bons olhos são campanhas de conscientização, né? E aí nós vamos falar de política criminal e de políticas públicas, né? Tanto para essas mulheres saberem quando estão sendo importunadas, né? E poderem se socorrer dessa importunação sexual e poder denunciar, né, o seu quem, né, a feriu, né, mais psicologicamente do que fisicamente, mas e vejo também a campanha de conscientização desses homens, né? Porque a mulher ela não é um objeto, então nós temos que deixar de objetificar a mulher, né? Então é como se nós fôssemos um objeto, uma caneta onde eu pego a qualquer momento, né? Um celular que eu pego a qualquer momento, né? Então a mulher ela não é um objeto, né? Para ser tocado, para levar um fio-fio na rua, né? Então, às vezes eu sempre brincava, né? Não adianta me chamar de psiu-psiu na rua porque eu tenho nome e quem me conhece sabe meu nome, né? Então, os homens também precisam tirar da cabeça, né, que a mulher é um objeto de satisfação deles, né? Não somos objetos de satisfação de ninguém, nem pela importunação, nem pelo estupro, nem pela violência, né? Nem por qualquer tipo de objetificação que se faça. Então, eu acho que a conscientização tem que ser muito maior do que a segregação. Vládia, já que a gente está falando que importunação sexual foi o crime que teve a maior alta no nosso estado, você podia dizer para a gente o que é que configura a importunação? Posso sim. Bom, a importunação sexual, ela é configurada pelo simples apertar de uma parte, né, da mulher, né? Então eu aperto uma parte íntima da mulher, num ônibus, num trem, né? Eu falo palavras grosseiras, né? Insistindo nessas palavras, né? Então são situações que aborrecem, que desgostam, né? Que contrariam a mulher, né? Então a importunação sexual ela acaba sendo algo que traz um desconforto, né? Já dizendo dentro da conotação sexual, né? É um ato libidinoso. Antes nós tínhamos, né, o AVP, atentado violento ao pudor, que corroborava todos os crimes que não fossem estupro. Então tinha o estupro e o atentado violento ao pudor, né? O atentado violento ao pudor é revogado, né? E entra então a importunação. Então é praticar esse ato libidinoso, né? De importunar, de repetir e principalmente que esteja na presença de alguém, né? Ou seja, a mulher fica, né, constrangida e ela não tem, ela não autorizou em nenhum momento que aquela brincadeira, que aquela piada de cunho sexual, ou que aquele aperto, né, ou que aquela situação, né, pudesse acontecer. Então não teve aí nenhum momento em que ela autorizou, né, essa importunação, tá? Mas sim o ato libidinoso, né, em si, tá? Diverso do estupro, claro. Vládia, me vi nessa situação. Recorro à Delegacia Especializada da Mulher? Me vi nessa situação, se tenho testemunhas, converso com as minhas testemunhas, recorro à Delegacia Especializada da Mulher, relato o fato, né, faço um boletim de ocorrência, né, o crime está na Lei 13.718 de 2018, né, então nós já temos aí o fato típico, né, antijurídico, é crime, tá, então deve ser denunciado sim, porque eu digo sempre, né, quem faz uma vez faz a segunda, se te importunou, pode importunar mais alguém, né,
Então, vamos tentar ver se diminuímos, né, essa ideia de que a mulher é um objeto, né, que pode ser tocada ou que podem ser faladas palavras de baixo calão e etc. Vládia, muito obrigada pela participação aqui no Papo com Ela. Deixo o microfone à disposição caso você queira fazer mais algum esclarecimento a respeito do tema. Só discorrendo aí sobre o tema, né? O estupro, ele sempre é caracterizado pela conjunção carnal, né? O ato libidinoso, ele é o ato diverso da conjunção carnal, então ele se tem como a importunação sexual ou qualquer ato outro de violência, tá? E também nós temos aí a diferença, né, da violência sexual, que pode ser um estupro dentro de casa, né? O que não é consentido e que é forçado, né, é violência. Tá? Então, nós temos que ficar atentos, né? E o assédio sexual, que muitas vezes a gente liga, né, ao assediador, num senso comum, ela quer dizer essa relação de poder, tá? Então, é um chefe que realmente, né, assedia aquela pessoa, porque precisa ter uma relação que é díspare, né? Então, eu vou ceder aquele chefe, ou eu vou ceder aquele meu diretor, porque senão eu perco o meu emprego, né? Tem que ter a relação hierárquica, né? Existe essa relação hierárquica, né? Então, nós temos aí 3 tipos, nenhum deles deixa de ser, né, um tipo penal, certo? Eu sou favorável que o direito penal é a última ratio, né, que nós temos que correr, mas como temos tipos penais, então precisamos, né, dessa denúncia. Precisamos saber o que podemos fazer em relação a nós mesmas, né, para que a gente tenha realmente uma defesa, né? A mulher, ela precisa saber dos seus direitos para se defender, né? Então, saber os tipos penais, né, em que incorre um abusador, ou um assediador, ou um importunador, é muito importante. Olha que notícia boa para o nosso estado. O governo de Mato Grosso assinou o contrato para a construção da primeira ferrovia estadual do país. Os trilhos irão sair de Rondonópolis e chegar a Cuiabá, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Isso é um marco histórico. A ferrovia irá ligar o agro e a indústria de Mato Grosso com os grandes mercados consumidores do país, além de trazer produtos para o comércio com menores preços, mais investimentos, milhares de empregos e muitas oportunidades. A previsão é que só com a construção da ferrovia sejam gerados 230 mil empregos em Mato Grosso. É realidade. Com a ferrovia estadual, Cuiabá, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, além de todas as cidades da região, se ligarão com o Brasil e o mundo. É bom para o nosso comércio, para a nossa indústria, para o agro e para todos que vivem aqui. Essa é mais uma ação do programa Mais MT do governo do estado de Mato Grosso. É o governo cumprindo a sua obrigação de prestar contas do que faz. Vamos a um breve intervalo comercial e a gente volta já já, não saia daí.